Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Liz Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o romance O Avesso da Pele, do escritor brasileiro Jefferson Tenório, publicado pela Companhia das Letras. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar sobre este romance O Avesso da Pele, um grande sucesso nacional, vocês já devem ter ouvido ou visto O Avesso da Pele por aí. Jefferson Tenório, que foi o grande premiado do Prêmio Jabuti do ano passado, em 2021. E agora, né, recentemente li este romance e fiquei completamente encantada com a escrita do Jefferson Tenório. Deixo aqui, antes de qualquer coisa, minha imensa indicação para vocês conhecerem esse livro. Acho que é um livro muito importante, um livro que ainda assim me trará muitas reflexões, né, futuramente. Ele conversa muito com a nossa realidade, com aquilo que nós vivemos, vivenciamos e testemunhamos em nossa sociedade brasileira contemporânea. É claro que essa é uma questão que eu sempre abordo, né, da minha assim, alegria em ler literatura contemporânea brasileira, exatamente por esse diálogo muito intenso e importante que eu sinto ter com essas leituras, né? Essa permissão da literatura de me fazer ampliar os meus entendimentos, os meus sentidos, de poder vivenciar um pouco daquilo que às vezes vejo, mas eu não consigo alcançar, poder trazer para minha pele a experiência ou o olhar de outros artistas através de suas histórias, de suas personagens, crescer, poder então entender melhor a minha própria realidade, entender uma realidade que me cerca e que, portanto, me constrói, que, portanto, me afeta. Mesmo que a gente não perceba, a gente é atravessado, né, por nós somos atravessados por muitas questões culturais, sociais, por mudanças que vão organicamente acontecendo em nossa rotina, em nossa sociedade, e isso tudo é muito importante eu pelo menos vejo assim, a gente observar, né, e entender melhor, né, a gente poder participar mais ativamente de nossa realidade, ter este olhar e este ouvido, né, muito apurado para aquilo que nos cerca e pelas construções, né, que foram realizadas ao longo de tantos séculos e décadas, como que às vezes nós temos um pensamento que já vem, né, construído por muitas gerações. Um dos aspectos muito importantes deste romance é o olhar do Jefferson Tenório, que é um escritor negro brasileiro, para a questão social e econômica e cultural do racismo, né? E aí trazendo um pouco, né, aquele conceito desse racismo estrutural que está aqui no romance do Jefferson Tenório, representado de uma maneira muito ampla, diversos outros temas que não deixam de ser e de ter muita importância aqui, que se depara com esse racismo, que depara com a violência urbana e a violência policial, por exemplo. Uma das coisas que para mim ficou muito assim forte dessa leitura, aqui é um livro sobre ausência, e eu disse isso para ele, para o Jefferson, e ele concordou, assim, né? Ele, enfim, também ele percebe isso. É um livro sobre a ausência e uma ausência presente. A começar pelo fato de que este é um livro de busca, de construção de memória de um filho que perde seu pai pela violência urbana, pela violência policial e claro que aí, né, aquele grande tema, o racismo, né? Como que este homem, o Henrique, que é o pai do Pedro, né, nosso narrador que é em primeira pessoa, mas que usa uma segunda pessoa, muito interessante aqui, né? Inclusive, Paulo Scott, que fez a orelha do livro, destaca essa inteligência do Jefferson Tenório, da escrita dele. Então, o Pedro, ele tenta reconstruir a história do pai, que é morto pela polícia, de maneira, né, como acontece muito, a gente vê, sem ter, assim, o motivo a não ser, talvez, né, não, talvez aqui sendo irônica, a cor da pele. Então ele, com a morte do pai, vivendo este luto, ele um dia entra lá no apartamento do pai e pelos objetos que dizem tanto para ele, esses objetos que de uma maneira reverberam essa presença da ausência, né, do pai, do corpo físico do pai, mas também dessa história e dos hiatos que existem nessa memória do Pedro sobre o pai. Então ele vai reconstruindo, imagina, e ele reconstrói uma história que vai
para além da sua própria história, mas também é uma maneira de se escrever, de se entender. Porque reconstruir a história do pai, com todas as questões do casamento, pelas histórias vividas pelo pai que era professor em colégios públicos, de todos esses atravessamentos, de como que isso, né, é também uma maneira do Pedro de se construir. Então, o pai dele era um professor que se casou com a mãe de uma maneira, ali a gente vai vendo um pouco, não sei se conturbada, mas os dois, eles têm uma história totalmente tóxica, uma história muito complicada, porque eles trazem os seus traumas, principalmente a mãe, né, do Pedro, que é a Marta. Ela foi uma menina que perdeu os pais muito novinha, e aí ficou com seus irmãos mais novos, foi para casa de uma tia, a tia não tinha condição de ficar com todos, ela acabou sendo adotada. A mãe dela adotiva era socióloga, dava aula também em escola, então, tipo, tinha uma vida muito difícil, com 2 crianças, mãe solo. Tá vendo? Então, assim, são tantos os temas que a gente pode entender do livro, é muito amplo, porque o Jefferson Tenório consegue tratar de questões, inclusive, da mulher negra, né? Ele tem esse olhar, assim, para as dificuldades ou para as solidões, em plural mesmo que eu uso, dessas mulheres, de como que esse racismo estrutural é vivido por essas diferentes personagens, pelo Pedro, pelo Henrique, que é o pai dele, pela Marta, pelas pessoas que estão na vida deles. A Marta sendo uma mulher que foi criada por uma família de pessoas que não são negras, de como que ela enxerga, como que isso foi problemático para o relacionamento dela com o Henrique, que é um homem que teve contato com especial, né, com um professor dele, Oliveira, que foi a primeira pessoa que deu nome àquilo que ele sentia, o que ele passava, o que ele não sabia explicar, né, essas vivências dele do racismo, essas abordagens policiais durante toda a vida, né, tantas vezes ele foi abordado de maneira bruta pela polícia, como que o Pedro também enxerga tudo isso e vive isso, este filho em busca da história, em busca de uma narrativa, em busca de contornar, de dar contorno àquilo que ele está vivendo, ao luto, à falta, essa ausência do pai, e também a sua própria experiência nesta pele. A história que é toda também costurada pela educação, que é um tema assim muito forte também aqui. Claro que especialmente porque o Henrique era um professor de gramática e literatura, e muito envolvido, mas ao mesmo tempo há acho que uma reflexão, uma indagação, uma ironização ou um retrato, vamos dizer assim, da educação pública no país, das problemáticas, né, de como que, por exemplo, o Henrique, sendo esse professor em colégios públicos, trabalhando incansavelmente durante toda a vida, e mesmo assim, né, vivendo sob condições muito difíceis, da relação dele com os alunos, das dificuldades enfrentadas ali na sala de aula, de coisas que não são ensinadas em cursos de letras, pedagogia, de como lidar com aquilo, né? Por exemplo, em um momento, né, o Pedro conta a história do pai na sala de aula e um dos alunos enrolando um baseado e ele se indagando o que fazer, como agir, ou de presenciar dentro de sala de aula brigas assim violentas entre alunos, não poder interferir porque sabe que esses alunos estão envolvidos com tráfico, ou a falta de interesse, a apatia completa de alguns alunos, né, de grande parte dos alunos que está ali na sala de aula sem perspectiva de futuro, e ele próprio não tem. Então há esse desmantelamento assim dessa ideia de educação, essa educação formal, essa educação nossa que é herdada aí do século XIX, né, desfeito ao longo da narrativa pela história do Henrique, de como ele se tornou apático, como que ele se tornou desesperançoso, mas ao mesmo tempo, né, ele não deixa de todo essa ligação que ele tem. Por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade, maravilhoso, é citado aqui várias vezes, né, Dostoiévski. O Henrique é apaixonado por Crime e Castigo, que eu acho muito interessante o paralelo que o Jefferson Tenório faz entre essa história de Crime e Castigo e a própria história do Henrique, do Pedro. O Henrique leva isso para a sala de aula de uma maneira assim que os alunos acabam se envolvendo com isso, né? Porque
porque ele diz conhecer uma pessoa que matou 2 pessoas e ele sabe exatamente o que essa pessoa sentiu antes, durante e depois do crime. Então os alunos acabam se envolvendo e isso gera uma fagulha de esperança, de alegria no Henrique, né? Mas enfim, como eu falei, então tem o tema da ausência muito presente, essa ausência do pai, primeiramente, essa ausência de memória, essa ausência de história, a ausência do Estado para essas pessoas, para essa população, famílias que aparecem para esses alunos, mesmo para Marta e mesmo para o Henrique em momentos das suas vidas, a ausência da justiça, com certeza, e essa ausência de perspectiva, sabe, é muito melancólico, é um livro assim que é muito melancólico, é muito dolorido, com certeza. Uma coisa que é importante citar é que essa história se passa algumas fases, alguns momentos, algumas imagens no Rio de Janeiro, mas também em Porto Alegre. Inclusive é interessante, né, porque o Jefferson Tenório, ele é do Rio, mas ele viveu em Porto Alegre durante anos, né, da vida dele, e Porto Alegre sendo essa capital tão racista, né? E como é para essas personagens viverem neste universo muito racista, nessa sociedade muito racista, né, uma cultura bastante racista ali, de como é ser negro neste lugar, especialmente neste lugar, né? E a cidade, assim, de Porto Alegre, que o Henrique, por exemplo, não consegue deixar, né, embora as repressões e tudo, né? Como que ele fica ali, né, inserido naquele lugar, como que isso diz também sobre ele, né? O que mais, gente? Que eu não quero entregar muito, né, sobre a história. Vocês têm que ler, gente, porque é muito maravilhoso, assim. Há muitas... Eu grifei inúmeras passagens, né, marquei também, não sei se dá pra ver, várias passagens, né. Eu vou ler uma frase que eu destaquei aqui nos meus escritos, né, que o Jefferson leu, inclusive. O Jefferson, eu falei, Jefferson, agora realmente você é um amigo íntimo meu, porque ler isso aqui é totalmente, né, entrar nas intimidades. E ele também concorda. Mas uma passagem que eu destaquei aqui diz assim: a imagem de um pai falecido também nos mata um pouco. E talvez isso seja uma espécie de amor, né? Tá na página 187. Talvez uma ausência que se cresça, né, pelo luto, que cresça exatamente pela falta corporal, física da pessoa, porque aí ele olha para aquele relacionamento que ele tinha com o pai, dos silêncios, né, que houveram entre eles, ao mesmo tempo do amor que havia, da relação, né, possível ali enquanto eles estavam vivos, o pai sendo essa pessoa até durante a vida também um pouco ausente, porque muito ocupado, sempre trabalhando demais, né? Então essa vivência de ser professor é muito intensa no livro, né? É muito importante, por isso que eu falei que a educação certamente é um tema importante. Sobre essa ausência e sobre essa reconstrução da memória e essa busca pelo pai, pela figura paterna, escrevi aqui no livro e comentei com o Jefferson que eu pensei muito, claro que são corpos diferentes, são vivências muito diferentes, personagens extremamente diversas, mas eu me lembrei da Sofia, né, do meu domingo, do romance, porque também ela faz essa busca do pai, da figura paterna, da história do pai, para entender a sua história. Ela tenta elaborar essa ausência presente, né, pulsante do pai, pela escrita, pela palavra. Pedro aqui, né, no Avesso da Pele, ele tem essa busca, começando pelos objetos da casa do pai, por aquilo que ele deixou, pelos afetos que estão presentes ali na casa, que esses objetos acabam trazendo para ele, e também por esse modo, de certa maneira, de contar, então também pela palavra, né, que eu acho que é uma maneira de elaboração mesmo do luto, né. A Marta, uma coisa que eu também escrevi aqui, que eu divido com vocês, durante a adolescência dela, né, tem uma cena ali muito bonita, né, que ela tá assim, com um momento muito difícil, assim, e ela vai até o mar e fica olhando, e depois ela e a mãe e a irmã criam um ritual, assim, também, de se sentarem em frente ao mar e permanecer ali, né, silenciosas e observando o mar. Isso me lembrou a personagem Joana, de Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, que também tem essa relação com o mar muito bonita, essa maneira de buscar no mar, nessa imagem do mar, né, nessa água oceânica, um preenchimento de um vazio, né, e aí mais uma falta, mais uma ausência, esse vazio
que a Marta tem dentro de si. Talvez, né, todos os personagens, de certa maneira, vivam vazios, que eles tentam preencher de maneiras diferentes, né? Seja com o mar, seja com a literatura, com a educação, seja com a palavra, com a busca e de se entender, né? Pedro, eu acho que no fim das contas, busca o seu avesso, essa sua essência, esse algo dele que vai além daquilo que as pessoas enxergam, né? Esse ser Pedro é intocado, é intocável, é indestrutível, mais que tocável porque eu sinto que eu toquei esse avesso do Pedro, né, de certa maneira, por essa história, mas é indestrutível, é algo que é a fortaleza, é o ser dele e que vai além da pele, né? Essa é o que o pai dele ensina, né? De ele preservar isso que não pode ser destruído, que não pode ser violentado, que não pode ser morto. A sua inteligência, o seu conhecimento, a sua história, a sua memória, tudo isso faz parte do seu avesso, né? E eu escrevi aqui, né? O avesso do Pedro eu o toquei. E ontem, hoje, todos os dias com os olhos vermelhos. É algo muito importante que inicia aqui essa minha reflexão do livro, é que enquanto eu estava lendo, eu reverberou em mim, assim, o tempo todo, o poema A Flor e a Náusea, do Carlos Drummond de Andrade, que é um poema que está em A Rosa do Povo, um livro de 1945, e que eu acho que é um dos poemas mais conhecidos do Drummond e um dos meus prediletos, mas especialmente, né, esses versos aqui ficavam ecoando em mim enquanto eu li o livro. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Então, é revoltante, né? É revoltante o que a gente vê aqui. É revoltante a gente saber que a gente vive isso, que a maior parte das pessoas mortas no Brasil, a maior parte dos homicídios no país é voltada para esses corpos, principalmente de jovens negros, né, de jovens que estão em condições econômicas vulneráveis, que é preciso que isso seja, enfim, né, entendido, que a gente lute contra isso, né, que a gente seja anti tudo isso que acontece. E O Avesso da Pele é um livro que nos causa essa revolta, né, porque a gente sabe que tudo isso daqui é, enfim, algo que a gente realmente vivencia, que de filhos, pais, tios, avós, amigos, companheiros, né, maridos, namoradas e tudo, enfim, pessoas perdem pessoas diariamente por causa da cor de sua pele, de serem quem são. É revoltante, é muito triste e é muito complexo. Experimentar estar ali junto de Pedro, observando essa reconstrução, né, da sua história, da história de seu pai, até o momento em que ele é morto e depois, e tudo que está aqui é muito importante, é muito pulsante, é muito bonito, é muito dolorido, assim, tudo junto. E aí termino também com mais versos do Drummond, do mesmo poema. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinação e espera. Bom, gente, claro que aqui daria para dissertar e ficar falando mais e mais sobre o livro, mas é uma experiência de leitura que eu recomendo para vocês profundamente. É um livro muito bonito, muito importante, é uma escrita maravilhosa, muito bem feita, uma narrativa muito criativa, porque pega essa voz narrativa do Pedro, mas que ao mesmo tempo tenta ser não impessoal, mas ele vai para contar a história do pai dele, observando, como se estivesse observando, né, de longe, mas é tão próximo, é dentro do Pedro que isso acontece, né? Então, eu achei, assim, um livro maravilhoso, certamente já, assim, entre os melhores do ano, e, assim, recomendadíssimo de todo o meu coração. Espero que vocês também conheçam, né, a obra literária do Jefferson Tenório, acompanhem, né, o trabalho dele. Ele escreve crônicas, né, tanto no portal UOL de notícias, também pro Jornal Zero Hora, agora mudou o nome, né? Antigamente era Zero Hora, mas enfim, ele está sempre abordando temas importantes, especialmente voltados assim à nossa sociedade, à educação também, é muito atuante nessa área. Então, assim, é um escritor brasileiro para a gente ficar de olho, para a gente acompanhar, para a gente admirar, e que está aqui nessa literatura
exemplar pra gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Me contem ali nos comentários se vocês já leram este livro, se conhecem essa obra, o que acharam, se ficarem interessados, se tiver alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa que seja, vão ali, conversem comigo, que eu gosto muito dessa troca. Eu acho que é muito importante, né, a gente ter esses diálogos aqui, ampliar, né, as nossas visões em torno das leituras que eu faço, que vocês também talvez tenham feito, e assim a gente vai crescendo juntos, né? É isso, gente. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.